Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé Extraordinária. Hoje o nosso papo é um chamado mesmo bem direto. Apenas haja. Poxa, a gente sabe tanto sobre fé, né? Sobre o poder de Deus, os milagres, mas por que às vezes parece que as coisas não saem do lugar na nossa vida? Fica como se tivesse um buraco, sabe? Entre o que a gente sabe na cabeça e o que a gente realmente faz. E a nossa conversa hoje, ela é inspirada num ponto central do livro de devocionais Fé Extraordinária, do Jonatas Pina, que é justamente isso. A ação é o que falta para ligar uma coisa na outra. Afinal, né, Tiago já dizia lá no capítulo 2, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Bom. Exatamente. E essa tensão é muito real. Muita gente sente isso. Ter o conhecimento e entender intelectualmente sobre Deus é super importante, claro. Mas não é tudo. Aquela hesitação, né? Aquele será que vou, será que dá? Muitas vezes é isso que impede a gente de viver o sobrenatural. Uma fé extraordinária, aquela fé que ousa crer no impossível e age em cima disso, ela exige movimento. Mesmo quando a gente não tem certeza de tudo, sabe? A ação é o que conecta o nosso conhecimento com a experiência real, com a vivência da fé. É verdade. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, né? Que mostram isso na prática. Vamos pegar Pedro, por exemplo. Lá em Mateus 14, Jesus chama ele para andar sobre as águas. Cara, o Pedro sabia que aquilo era impossível. Tinha tempestade, vento. A lógica dizia, fica no barco. Mas o milagre só rolou quando ele agiu, quando ele botou o pé para fora. Foi um ato de fé pura, né? Desafiou tudo. Uma obediência que abriu a porta para o impossível acontecer. Precisamente. E o interessante ali com Pedro é que a ação dele veio depois de um chamado de Jesus, né? Vem! Mas mesmo assim, ele teve que lutar contra o medo, contra a lógica. Não foi tipo, vou sair pulando do barco. Foi uma decisão consciente de confiar na palavra de Jesus mais do que nas ondas, entende? A ousadia dele não foi não ter medo, mas agir apesar do medo. Isso é forte. Muito forte. E tem também o caso da mulher com fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 12 anos sofrendo. Ela não ficou parada esperando a cura cair do céu, né? Ela tinha uma convicção interna. Se eu só tocar na roupa dele, vou ser curada. Era isso que ela queria. E o que ela fez? Ela foi, ela enfrentou a multidão. A condição dela que era difícil, ela se moveu até Jesus. Foi a iniciativa dela, sabe? Essa ação determinada que colocou ela no lugar certo para receber o milagre. E essa perspectiva ativa muda tudo, né? Conecta direto com o que Tiago fala de novo, lá no capítulo 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque senão a gente se engana, né? Achar que só ouvir, só saber é suficiente. É um engano. A ação é a prova de que a palavra não ficou só na mente. Ela desceu para o coração e virou resposta. É essa resposta ativa que mostra que a fé está viva, está pulsando. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Como é que a gente diferencia essa ação de fé de um impulso, ou sei lá, até de presunção? Tem um discernimento aí, né? Ótimo ponto. Excelente. Olha, Hebreus 11, verso 6 dá uma luz nisso. Diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A ação de fé de verdade, ela nasce de um relacionamento, de buscar a Deus, de crer que ele recompensa quem busca ele de verdade, ativamente. Não é sair fazendo qualquer coisa, entende? É agir como resultado dessa busca, dessa confiança nele. A ação que agrada a Deus, que move a mão dele, é a que mostra que a gente depende dele, que a gente acredita nele. É uma ação com propósito, direcionada. Então, para a gente ir fechando, fica o desafio, né? Como é que a gente pode pegar essa fé e transformar em ação? Hoje mesmo. Não deixar para amanhã aquela atitude que talvez Deus já esteja chamando a gente para ter agora. Então, buscar essa força nele, na palavra dele, é o primeiro passo. Se conectar. E depois é dar o passo seguinte. Mesmo que pareça pequeno, a ação demonstra confiança. E é essa confiança em movimento que permite a gente experimentar as maravilhas que ele tem para nós. É isso aí. Não tem que esperar o cenário perfeito, nem ter todas as respostas na mão. Haja com a fé que se tem hoje. É um convite.
Continue com a gente aqui no podcast Fé Extraordinária, sempre buscando mais desse combustível divino para nossa jornada. Graça e paz.